Boa noite, irmãos. Boa noite a você também que nos acompanha de casa. Que o Espírito do Senhor esteja sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, derramando sempre bênçãos e sabedoria sobre você. Nessa noite, vamos continuar louvando o nosso Deus no nosso culto de oração, nesse culto de quarta-feira. E agora, para poder começar o nosso culto online, quero pedir ao nosso pastor Wanderson que esteja nos dirigindo a Deus uma oração. Boa noite a todos também, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas continuam sobre nós. Obrigado por mais uma quarta-feira de oração, obrigado, ó Deus, por tudo que iremos viver aqui nesses minutos, em algumas horas, na tua presença, juntamente com a tua congregação. E com os demais, ó Deus, que estão nos acompanhando neste momento, ó Pai, nos seus lares, através dessa live, ó Deus, no tempo real, ó Pai. E, ó Pai, que a tua graça, que o teu amor, que tudo que formos fazer aqui, ó Deus, possa chegar como um cheiro suave no trono da tua santíssima graça. Abençoe o teu servo pastor, que também nos trará a tua palavra, ó Deus, que venha de encontro, ó Pai, aos nossos corações. A cada irmão, cada família que já se encontra aqui presente neste lugar, ó Deus, faça, ó Deus, presente nas nossas vidas, na pessoa do teu Santo Espírito. Receba nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127. Você, se puder me acompanhar, por favor. Salmo 127, do versículo 1 até o versículo 2. Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? Vamos adorar o nosso Deus com o hino 226, Refúgio Hóspede. Régio Hóspede. Salvar-nos com amor.
Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus, bem animados com o louvor Espírito enche a minha vida. Eu te convido a adorar o Senhor com as suas palmas. Você que está em casa também pode adorar junto com a gente. Mais uma vez, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Glórias a Deus. Vamos adorar, continuar adorando o nome do Senhor com o hino Abraça-me. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, com os teus braços de amor, abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com seus braços de amor. Amém. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós agradecemos a participação de todos aqui conosco neste culto
de quarta-feira, nosso culto de oração. Nós estamos aqui com várias pessoas participando conosco em tempo real, no Facebook, outras estão participando também no YouTube, e com mais, com os irmãos que estão aqui presencialmente, com certeza nós temos assim um número considerável. Tem aqueles que estão agora em tempo real e outros também depois no seu tempo ideal, participando do culto, mas lá naquele horário, naquele momento que fica melhor para cada uma dessas pessoas assistindo, ou melhor dizendo, participando da live. Agora também eu quero agradecer aqui a presença de uma convidada. Enquanto o Ministério do Louvor estava aqui ministrando louvor, fui lá cumprimentar uma convidada. Essa convidada é a Kátia. E aí eu perguntei a Kátia, quem foi que a convidou para estar aqui conosco no culto de quarta-feira? Aí ela disse, olha, quem me convidou foi Jesus, ninguém me chamou não, foi Jesus. Eu disse, muito bem, sabendo o seguinte, que quando Jesus convida aqui para a Igreja Batista Nova Brasília, convida para ficar, para voltar e para ficar, não é visitante. E ela falou assim, pois é, mas foi isso que Jesus fez comigo, ele me convidou para vir para cá, para eu ficar. Vamos aplaudir? Muito bem. E eu gostaria de pedir a Kátia para vir aqui à frente. Isabela e Sabrina vão lá, vamos conduzir a Kátia cá para frente. Falei com ela que gostaria de estar aqui, com ela aqui à frente, orando. Kátia, você é bem-vinda aqui em nosso meio. E aí também ela está acompanhada pelo seu neto, e isso é muito bom. Depois eu gostaria de pedir aí as nossas demais irmãs para a saudarem também e dizer a ela em nome da nossa igreja que ela é bem-vinda, e obviamente também os irmãos, mas especialmente aí as irmãs, porque ela quis saber como é que eu faço e como que eu vou aqui me portar, e eu disse para ela, vem cá à frente também, Sabrina trazendo a Isabela trazendo aqui a Kátia. Kátia, mais uma vez, bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? E eu vou pedir então a Isabela para estar orando e agradecendo e confirmando esse convite de Jesus no coração aqui da Kátia. Kátia, para nós é só alegria. Aqui é a sua casa, aqui é a casa dos filhos de Deus. O pastor desta igreja é Jesus Cristo, não é? E você é a ovelha dele. E a gente sabe que quando as pessoas tomam uma decisão de seguir na casa do Senhor, deve olhar só para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O próprio Jesus disse que é como alguém que coloca a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Mas a gente sabe que quando uma pessoa toma uma decisão desta natureza, uma decisão divina, tudo começa a conspirar, tudo começa a colocar dificuldade. Já desde a hora que você esteve para sair da sua casa, talvez muitas coisas tenham acontecido e você não sabe disso, para impedir de você chegar aqui. Mas Deus foi na frente, abrindo caminho. Mas agora, ao sair daquele portão, lá para a rua, com certeza, muitas coisas também estão lá já atuando para fazer com que você volte atrás. Mas nós vamos estar orando por você. Eu gostaria de pedir a cada irmão que lembrasse deste nome. As irmãs aqui também da nossa igreja, procurando fazer contato com ela, para que possamos dar todo o suporte, todo o apoio, porque quando uma pessoa se propõe a seguir neste caminho, ela precisa de toda a ajuda de todos nós. Amém, igreja? Então, Isabela, ore. A igreja pode se colocar de pé, por favor? Pode. Oremos. Pai Santo e Pai querido, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma quarta-feira que o Senhor nos permite estar aqui. E nessa que se torna cada vez mais especial, Pai, pela presença da Kátia junto conosco aqui no culto. E ela que teve a ousadia de dizer que foi o Senhor que a convidou, Pai. E o seu convite é mais que perfeito, Pai. O seu convite é para fazer parte da tua família, Pai. É um convite de amor, Pai querido. Muito obrigado pelo seu amor, Pai. Que a cada dia a Kátia possa estar experimentando e aprendendo sobre quem é o Senhor e o amor que habita no Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja com ela todos os dias, derramando bênção, Pai, com as suas infinitas misericórdias e sempre com a sua graça tão poderosa, Pai querido.
essa é a oração que eu te faço, Pai. Entrego este culto nas Tuas mãos e o coração dela nas Tuas mãos também, Pai, para que o Senhor possa estar falando com ela e com todos nós, Pai, aqui nesse culto desta noite. Muito obrigada por tudo. Essa é a minha oração, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Kátia, sinta-se acolhida em nosso meio, tá bom? Bem-vinda. Obrigado. Nós vamos fazer uma leitura nesta noite, lá numa passagem também por demais conhecida de todos nós, que se encontra em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Você que está agora participando conosco aqui em tempo real, pode também deixar os seus pedidos de oração, conforme nós sempre fazemos aqui às quartas-feiras. Nós depois estaremos orando por cada pedido. Também, se você tem a sua gratidão. E antes de encerrar a live, nós estaremos orando, primeiramente pelos pedidos que estão aqui postados. E depois, então, a gente estará encerrando a live e orando pelos pedidos aqui dos irmãos presencialmente, já na outra parte. Então, vamos assim fazer a leitura em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Que a palavra do Senhor encontre lugar permanente em nossos corações. Casa cheia, mas coração vazio. Essa afirmação é familiar a você? Você já se sentiu familiarizado com algo assim, parecido? Ou na sua vida, ou na vida de alguém? Você já ouviu falar ou conhece pessoalmente pessoas que moram em casas luxuosas, pessoas de roupas e calçados caros, pessoas famosas, ricas, mas que também estão entrando em depressão, tendo tudo que qualquer pessoa do mundo pudesse imaginar ou pudesse desejar? Pessoas com tudo do bom e do melhor, pessoas com saúde e pessoas com uma assistência médica, hospitalar, da melhor qualidade, de jatinhos, mas que estão buscando suicídio ou estão buscando as drogas por se sentirem infelizes. Já falei aqui para a Igreja Batista de Nova Brasília, algum tempo atrás, quando eu mencionei isto, foi algo que eu estava lembrando de quando eu era criança. A minha mãe fazia parte da organização das mulheres na igreja,
e as irmãs iriam fazer uma visita naquela região aonde nós morávamos, lá em Campos dos Goitacazes. Éramos membros de uma igreja batista e uma irmã estava acamada. Então, eu era criança, meu pai estava trabalhando, obviamente, e minha mãe teria que me levar. E ela me levou. E interessante como que criança guarda as coisas. De repente, você não está lembrando nem o que aconteceu com você ontem, mas o que aconteceu quando era criança, e isso praticamente fica lá arquivado e não sai de maneira alguma. E eu lembro dessa conversa, porque aquela senhora, ela estava acamada e o seu esposo era um empresário naquela cidade, trabalhava com uma loja de móveis e ali eu estava ouvindo a conversa. E as irmãs então cantavam e oravam, davam uma palavra assim de alento àquela senhora, e alguém querendo ainda assim dar uma melhorada na autoestima dela, disse para ela: mas como que a sua casa é linda, quanta coisa bonita, quanta coisa elegante aqui nesta casa, a senhora tem bom gosto, está de parabéns. E aquela senhora acamada, ela disse assim: minhas irmãs, de que me adianta tudo isso se eu não tenho a alegria que vocês têm? Nada disso para mim tem valor, porque eu não tenho o principal, que é a alegria que vocês têm. Daria tudo para estar no lugar de vocês. Eu lembro o nome dessa senhora até hoje. E aí então, depois eu fui me apropriando, fui ouvindo uma conversa aqui, outra conversa lá, e o que tinha acontecido, aquela senhora casada com um empresário, numa casa muito boa, em uma das ruas mais caras lá naquela região. Ela constantemente apanhava do seu marido. Seu marido era muito ignorante, muito grosso, violento com ela. Ela tinha um casamento infeliz. E aí então comecei com o passar do tempo, a tentar me colocar um pouco no lugar daquela senhora. Aquela senhora, a impressão que eu tenho é que ela seria capaz de dar toda a sua riqueza, todos os seus bens, para viver numa casa simples, uma casa sem luxo, de repente com muitas privações e limitações, mas tendo o principal, que é a alegria no coração. A casa daquela senhora estava cheia, mas o coração dela estava vazio de alegria. É essa a realidade de muitas pessoas, pessoas de coração, de casa cheia, mas de coração vazio. E também, certa feita, eu fazendo uma pesquisa de campo para a faculdade que estava fazendo, nós fomos visitar um centro de recuperação. E quando chegamos, eu e a equipe da faculdade, chegamos lá naquele centro de recuperação, o pastor que nos recebeu, ele sabendo que eu era pastor também, ele disse assim: pastor, foi muito bom o senhor ter chegado e tal, mas ou você chegasse um pouquinho antes ou viesse daqui a 2 horas, porque agora é a hora da nossa terapia em grupo. Mas se vocês quiserem participar, vocês podem participar. Eu vou liderar essa terapia de grupo e vou apresentar vocês, mas vocês não precisam falar nada não, só ficarem quietinhos ali, porque todo dia nós temos neste horário a terapia de grupo. Foi muito bom ter participado da terapia de grupo. Ali tinham pessoas viciadas em tudo quanto é tipo de drogas, de bebidas e tudo mais. E aí eu ouvi de algumas pessoas: eu entrei nesta vida porque eu tinha uma vida muito boa, eu tinha uma casa, morava com os meus pais, e meus pais sempre foram exemplos para mim e tal. Eu lembro de um jovem dizendo, e meu pai, ele era executivo de uma empresa, viajava muito, e certa ocasião, quando eu voltei para casa, a aula terminou mais cedo, ao invés de ir para passear com os meus colegas
de aula, eu voltei para casa mais cedo. E quando eu volto para casa mais cedo, entro no quarto dos meus pais. Encontro a minha mãe na cama com outro homem. E aquilo me deu uma indignação muito grande. E saí dali tão revoltado que a primeira coisa que eu fiz foi me embriagar. Nunca tinha bebido, resolvi me embriagar. E segurei aquilo para não levar meu pai ao sofrimento. E minha mãe segurando a situação, e eu também. E eu ia me procurar um certo refúgio ou um escape na bebida. E depois não consegui mais sair disso. Aí o outro disse, eu trabalhava numa empresa assim e ganhava tanto, e de repente o chefe me chamou e ele disse, olha, infelizmente a filosofia da empresa está mudando e você não se enquadra mais nos nossos quadros de funcionários. A partir de hoje você está de aviso prévio. E aquela pessoa disse assim, e como eu chegar em casa e dizer isso para minha esposa? A gente estava planejando uma viagem que a gente tanto queria, um cruzeiro, ele falou isso, um cruzeiro, e para chegar lá agora e suspender tudo, a gente já tinha dado as primeiras parcelas do cruzeiro, a gente já tinha feito compra de um kit de malas, para cada pessoa lá, uma mala para cada pessoa lá em casa, e agora eu chegar e dizer que estou desempregado. E aí até que chegou o outro, que foi uma grande surpresa para mim. Ele disse assim, olha, eu sou justamente o contrário de tudo isso daí. Eu nasci numa família pobre, meus pais com muita dificuldade tinham comida para dar para nós, mas eu estudava, e estudando eu fui fazer um estágio numa empresa multinacional, e ao chegar nessa empresa, os funcionários lá da empresa quiseram me ajudar, gostaram muito de mim, souberam da dificuldade que eu tinha e da minha família, então recebi incentivo daquela empresa, e depois então eles me contrataram como oficial, boy naquela empresa, e aí então eles foram custeando meus cursos, fiz faculdade, me formei e recebi uma promoção na empresa e comecei a viajar para tudo quanto é lado de avião. Pude comprar uma casa para o meu pai e para minha mãe, e eu assim comecei a viver uma vida com muita facilidade. E cada passeio, cada viagem no avião, eu escolhia a bebida mais cara. Quando ia para um hotel, quando havia um coquetel nas reuniões da empresa, então eu oferecia as bebidas mais caras, eu bebia também, e eu não pensava que me tornaria escravo da bebida. E aí comecei a atrasar, no meu horário de chegada na empresa, comecei a faltar, comecei a ficar relaxado com a minha imagem, e eu estou aqui internado neste centro de recuperação, porque o meu supervisor me chamou, olha, nós vamos ajudar você mais uma vez. Só que a primeira vez, quando nós lhe ajudamos, nós achávamos que estávamos fazendo uma grande coisa por você. E agora é a segunda ajuda que nós vamos dar para você, mas é a última também. Se você não quiser sair desta, não vai servir para continuar mais trabalhando conosco. Então ele disse, eu entrei nesta vida porque comecei a ter muita facilidade, comecei a receber uma quantidade de dinheiro que nunca imaginava receber. Então eu pude ali, naquela reunião, chegar à seguinte conclusão, que o diabo ele é tão astucioso, e eu no meu imaginário imagino o seguinte, o diabo, alguns, ele tem conseguido fazer com que caiam no pecado empurrando. Já outros, ele tem conseguido fazer com que caiam e ficam escravos do pecado puxando. E qualquer um de nós pode cair das duas maneiras. Podemos cair porque alguém nos empurra, ou podemos cair quando alguém nos puxa, sem a gente estar firme e preparado.
E ali eu pude ver quantas pessoas, que algumas tinham as casas cheias, mas agora com seus corações vazios. Outros nasceram na simplicidade, casa vazia, e depois começaram a experimentar com as casas cheias. Mas desde quando estavam lá na simplicidade, os seus corações estavam o tempo todo vazios. E cada vez mais o mundo está cheio de pessoas assim. Pessoas, várias delas aparentemente alegres, pessoas que frequentam bons lugares, pessoas que vão a festas, pessoas que bancam festas, pessoas que estão sorrindo, pessoas gentis, pessoas agradáveis, mas elas estão com seus corações vazios. E de que adianta a pessoa sair de casa para festas, mas quando volta, volta sempre com o seu coração vazio. Voltam sempre com o coração vazio. Inúmeras pessoas enchem seus copos de bebidas nos clubes, nas adegas mais famosas, nos balcões dos bares, nos restaurantes, nos grandes jantares e até mesmo em qualquer botequim. Enchem seus copos, tentando compensar seus corações, porque os seus corações estão vazios. Outros estão, por conta própria, comprando remédios de todo tipo, fazendo coquetéis de remédios. Não estão nos botequins, não estão na boca de fumo, não estão nos prostíbulos, não estão nos clubes, não estão atrás de um trio elétrico, não estão pulando o carnaval, mas lá na cabeceira da sua cama, remédio de todo tipo, tarja vermelha, tarja preta, e o que puderem pegar na casa de alguém. Estive na casa de uma família que ninguém seria capaz de imaginar o problema que estava acontecendo ali, nem eu fui capaz de imaginar, até que ali aconteceu, de uma pessoa passar mal, quase vir a óbito, e urgentemente ter que ser levada para o hospital, porque estava superdopada, não conseguia nem mais abrir os olhos e nem ficar de pé, e por pouco não morreu. E quando foi recebida no hospital, o médico disse: olha, por pouco o coração dela quase parou de funcionar. Ela vai ter que ficar aqui. E ficou internada, para desintoxicar o organismo, porque tinha tomado remédio que ninguém sabia onde que aquela pessoa tinha conseguido aquele remédio, ou aqueles remédios. São pessoas de coração vazios. Inúmeras pessoas estão assim. Grande parte são pessoas boas, pessoas com famílias de boa reputação, conceituadas, mas se enchendo de remédios, porque também estão com a cabeça cheia, cabeça quente, para compensar o buraco que há em seus corações. E um coração vazio é um coração que se sente sozinho, por incrível que pareça. E não há nada mais doloroso que a solidão. Não há nada mais doloroso do que um coração se sentir sozinho. Porque um coração vazio é como um corpo sem alma. É como um corpo sem alma. E assim também estava Zaqueu. Só que Zaqueu, ele ouviu alguém ter falado sobre Jesus. Falaram dos milagres de Jesus. Falaram das palavras de Jesus. Porque se Zaqueu não conhecesse Jesus, ele teria ficado afoito para correr, para querer ver logo Jesus pessoalmente, do nada. Uma pessoa, como se diz hoje por aí,
Se Jesus fosse uma pessoa para ele que ele nunca tivesse visto mais gordo ou mais gorda ou mais magra, ele iria ter interesse? Com certeza ele deve ter ouvido falar muita coisa sobre Jesus. E naquele momento, então, ele entrou num estado de euforia, que correu para chegar até Jesus, não conseguiu ver Jesus porque ele era de pequena estatura e procurou correr na frente da multidão porque ele viu para que direção Jesus estava seguindo para subir naquela árvore que estava lá na frente. E com muita dificuldade talvez, porque a sua estatura não facilitava. E teve que subir rapidamente para não perder o tempo, o time certo, na hora que Jesus ia passando. Zaqueu também era uma pessoa assim, de casa cheia, mas de coração vazio. Zaqueu podia até ter muitos bens, mas esse era o problema também de Zaqueu. Nele também havia um coração vazio. Muitas pessoas, até com boas intenções, procuram preencher seus corações através de uma religião. Outras, até com boas intenções, procuram preencher o vazio de seus corações através de seitas, ocultismo, diversões, mas mesmo assim estão de coração ou de corações vazios. Outras passam por várias igrejas, por incrível que pareça. Outras estão passando por várias igrejas, pulam de uma religião para outra, mas continuam de corações vazios, porque o problema não está na igreja, o problema não está na religião, o problema está no coração. Zaqueu já foi diferente. Zaqueu, ele não olhou para João, ele não olhou para Pedro, ele não olhou para Maria, ele não olhou para a direita nem para a esquerda, ele não quis saber. Ele não olhou para mais ninguém. O que importava para ele foi correr para Jesus. Amém, igreja? Porque só Jesus pode preencher o vazio dos nossos corações. Só Jesus. Para preencher o vazio do seu coração, Zaqueu correu para o lugar certo e para a pessoa certa. Zaqueu correu, e vou dizer para vocês, talvez nunca alguém tivesse visto Zaqueu correr. Nunca. E ainda mais, correndo tão rápido como ele correu naquele dia, porque ele teve que correr muito. Zaqueu, ele não correu para uma festa, Zaqueu não correu para o balcão de um botequim, ele não foi atrás dos amigos de copo, Zaqueu não correu para a jogatina, Zaqueu não correu para o sexo ilícito para preencher o vazio do seu coração, ele não correu para o balcão de um bar, ele não correu para ver um desfile. Zaqueu, pela primeira vez, correu para o lugar certo, porque ele foi exatamente para onde Jesus estava passando. Curiosamente, nós vivemos um tempo, falo isso com pesar, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão correndo atrás de Jesus, mas só visando interesses materiais. Já observou isto? Na fachada de muitas igrejas não está destacada a pessoa de Jesus de forma positiva. Está destacado o que Jesus pode dar, o que essas pessoas podem conseguir. Eu acho isso curioso. Nós estamos vivendo um tempo de mercantilismo com o Evangelho, com a igreja de Jesus Cristo, porque pessoas têm corrido para Jesus, mas visando apenas interesses materiais. Vão lá só para satisfazer os seus interesses materiais.
mas continuam com seus corações vazios. Pessoas que querem preencher o vazio dos seus corações com os bens materiais. E Zaqueu tinha tudo isso e correu ao encontro de Jesus num sentido contrário, um interesse contrário dessas pessoas. Eu fico imaginando isso. Que há pessoas, conforme aquela senhora que eu mencionei, quando as irmãs lá da igreja da minha mãe foram visitá-la, ela disse que abriria mão de todos os bens materiais, mas para ter no coração aquilo que aquelas irmãs tão simples tinham. E agora tem pessoas que vão atrás de Jesus, mas só se Jesus der a elas os seus interesses materiais. Não é curioso isto? Zaqueu, ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo e também ele tinha a plena convicção que nenhum bem material livra de alguém o vazio do seu coração. Ele era uma testemunha perfeita para isto. Tanto é que ele esteve disposto a abrir mão de tudo o que ele tinha, a ponto de dizer, conforme nós vimos no versículo 8, ele declara para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Imagine isto, metade, para resolver uma parte do problema, metade. Ele era um homem muito rico, e ele disse: eu estou disposto a doar a metade dos meus bens para os pobres. Isso com uma parte. A metade, então, já está indo embora. Agora, com a outra metade que fica com ele, ele completa dizendo: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Ele era um publicano. E segundo o pensamento daquela época, o Império Romano cobrava impostos também dos judeus, assim como demais nações que estavam debaixo do jugo do Império Romano. Então, no conceito judaico, trabalhar com o dinheiro dessa maneira, cobrando exorbitantemente imposto, era sujeira. Tanto é que um publicano, entre os judeus, o conceito dele era mais negativo do que o conceito de uma prostituta. Era mais negativo. Prostituta para os judeus conservadores, radicais, já era desprezada. Um publicano mais ainda. E o Império Romano então fazia o seguinte: o serviço sujo, olha que prostituta não recebia essa fama, né, de ganhar dinheiro de forma suja. Os que ganhavam dinheiro de forma suja naquele conceito eram os publicanos. Ou seja, o conceito era este: o serviço sujo vamos deixar com os judeus. Entre eles mesmos, vamos escolher alguém para cobrar impostos dos seus próprios compatriotas. O serviço sujo ficava por conta também de Zaqueu. Eles não tinham um salário fixo. Eles, além dos impostos que tinham que cobrar, poderiam cobrar alguma coisa a mais para tirar o lucro deles. E Zaqueu, então, ele reconhece, aqui nas suas palavras, que ele era um homem muito rico, mas ficou rico de forma ilícita. Ele tinha muitos bens, a sua casa estava cheia, mas o seu coração estava vazio. Então, metade dos seus bens, ele se propôs a doar aos pobres. E com a outra metade que ele tinha, ele admite: se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais, porque uma das leis entre os judeus era isso: se ficasse comprovado que alguém defraudou a outra pessoa, se alguém tivesse lesado ou roubado a outra pessoa, ela não devolvia só aquilo que ela roubou, ela teria que devolver 4 vezes mais. Zaqueu conhecia isso muito bem.
A impressão que eu tenho é que ele deve ter ficado com muito pouco, porque a hora que começou a fazer a sua contabilidade e começou a lembrar das pessoas a quem ele havia defraudado, e talvez algumas até há tanto tempo, mas eu quero crer que ele fez questão de devolver tudo isso em 4 vezes mais, ele abriu mão praticamente de tudo. Eu quero dizer aqui agora no sentido inverso. Ele pode ter ficado com a casa vazia, com o bolso vazio, com a sua conta corrente vazia, mas ele ficou de coração cheio da alegria de Jesus Cristo. Para você que está indo atrás de Jesus, com o coração vazio, mas interessado nos bens materiais, está aqui o exemplo de uma pessoa que abriu mão de tudo. Porque bens materiais, casa cheia, não representa coração cheio. Zaqueu correu para o lugar certo e para a pessoa certa, e ouviu de Jesus, com essa afirmação que ele fez para Jesus. Jesus então declara, lá nos versículos 9 e 10, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E assim Zaqueu teve o vazio do seu coração preenchido por Jesus. Preenchido por Jesus. E concluindo aqui a nossa palavra, Zaqueu, ao correr para Jesus, ele ouviu de Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Em tua casa. Em tua casa. Nós vemos aqui então um imperativo. Jesus dizendo para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Jesus ainda continua da mesma maneira, esperando por você. Por você agora em tempo real, por você depois no seu tempo ideal. Continua à disposição de qualquer pessoa, esperando da parte de qualquer pessoa para dizer o mesmo que disse a Zaqueu: desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus continua dizendo isto. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Da mesma forma como Jesus naquele dia foi à casa de Zaqueu, ele também quer ir à sua casa. E esta casa hoje é o seu coração. Se o seu coração está vazio, preencha o seu coração com Jesus. Zaqueu naquele dia, ele desceu com júbilo e alegria daquela árvore. Desceu do pedestal da riqueza, da fama, da casa cheia, dos bens materiais, para estar com Jesus. E recebeu Jesus, naquele dia, lá na sua casa, materialmente falando. Mas antes, ele abriu o seu coração e recebeu Jesus na sua vida. E Jesus está dizendo o mesmo nesta noite, para qualquer pessoa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Receba Jesus em sua casa agora. Esta casa é o seu coração. Preencha o vazio do seu coração agora com Jesus. Deixe que Jesus preencha o vazio da sua vida. Dê lugar a Jesus nesta noite, sem mais demora. Que Deus assim possa abençoar a cada um que neste momento abriu o seu coração para a palavra de Deus. Ministério de louvor.
De acordo com essa palavra que nós acabamos de ouvir e ser ministrados, nós vamos estar cantando Eu Me Rendo, e os irmãos estão com a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. See
Pai querido, nós entendemos, Pai, que nós podemos até ter todas as riquezas desse mundo, meu Senhor. Mas se o Senhor não edificar a casa, Pai, se o Senhor não estiver na casa, que é o nosso coração, Pai, tudo falta, Pai. Tudo falta porque existe um vazio dentro do nosso coração. Se o Senhor não estiver aqui, Pai, nada nesse mundo consegue preencher, Pai, o lugar que é preparado para o Senhor, Pai. O nosso coração tem o tamanho perfeito, Pai, do Senhor. Mesmo o Senhor sendo tão grande, Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ter o Senhor em nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor escolheu morrer na cruz por nós, Pai, mesmo a gente sendo tão pecador, Pai querido. Obrigado por nos devolver a vida, Pai, e obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de ter a salvação que nós só encontramos no Senhor, Pai. Preenche o nosso coração com a sua paz, Pai. Essa paz que só o Senhor pode nos dar. Preenche nosso coração com o seu amor, Pai querido. Que todos os dias da nossa vida nós possamos escolher viver na sua presença, Pai. Todos os dias a gente escolha se render aos seus pés, Pai querido, pois o Senhor é tudo o que a gente precisa para viver. Muito obrigada, Pai, por este dia. Entrego essa semana nas Tuas mãos, Pai. E o final deste culto nas Tuas mãos também, Pai querido. E tudo que há de acontecer neste dia ainda. Abençoa a vida de cada pessoa que está nesse lugar, Pai. E aqueles que estão em casa nos acompanhando também, Pai querido. Essa é a oração que nós te fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos ter mais uma oração agora. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Elisandra que estivesse aqui ao microfone, porque conforme nós temos feito todas as quartas-feiras, antes do encerramento da live, nós oramos pelos pedidos que vão sendo postados aqui. Hoje, nós temos aqui apenas um pedido, é o pedido da nossa irmã Lorena, que é membro aqui da nossa igreja, esposa do pastor Wanderson. Ela está pedindo oração por 2 exames médicos, creio que sejam médicos, né? Que ela irá fazer amanhã. E também aqui a irmã Maísa, lembrando dela, está participando do culto conosco, está em casa na sua recuperação. Então, vamos orar e logo após esta oração, nós estaremos encerrando o culto online para prosseguirmos aqui para o finalzinho, para mais uma oração, para dar oportunidade aos irmãos que estão aqui presencialmente, para apresentar os seus pedidos de oração também. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, mais uma vez. Te agradecemos pela Tua palavra, te louvamos porque nós estamos na Tua casa, que é a casa de oração, Senhor. E agora, Deus, quando mais uma vez nos prostramos diante do Senhor em oração, clamamos a Ti, ó Deus, que é o Deus que é o nosso socorro bem presente em todos os momentos e em todos os dias da nossa vida. Aleluias. Ó Deus, agora queremos colocar diante do Senhor esses pedidos então colocados, ó Deus, aqui, que é pela vida da irmã Lorena, seus exames que ela irá fazer, Senhor. Com certeza, Deus, ela já está colocando diante do Senhor, Pai. Já está clamando a Ti para que os exames que forem feitos sejam direcionados, ó Deus, pelo médico que o Senhor colocar ali, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E que tudo possa ir bem, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu também quero clamar, ó Deus, e também te agradecer, Senhor, pela vida da Maísa. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem sustentado a Tua serva, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por essas cirurgias pelas quais ela passou. Graças a Deus, ó Deus, louvado seja o Teu nome, tudo correu bem. E agora ela está se recuperando, Senhor. Muito obrigada, louvado seja o Teu nome. E tantos outros, ó Deus, que de repente não puderam colocar ali os seus pedidos, mas que estão de repente agora, ó Deus, clamando ao Senhor, por uma enfermidade, de repente que estão passando, ou por uma bênção que receberam, ó Deus. Pai, tudo está debaixo das Tuas mãos e do Teu controle, Senhor. Cabe apenas nós colocarmos diante de Ti todos os dias, ó Deus, trazer à sua memória aquilo que nos traz esperança, que é o Senhor das nossas vidas. Aleluias.
Muito obrigado, Deus, por este privilégio. Toma também cada irmão que está aqui nesta noite. Toma os seus pedidos, ó Deus. Toma, ó Deus, as suas necessidades, os seus anseios, os seus sonhos, seus projetos. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus. Porque nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso nós nos rendemos aos teus pés. Louvado e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, por todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estão agora em tempo real conosco.